Eu quero pensar em alguns pilares para que nós deixemos de conectar fé e trabalho como duas peças de Lego e pensemos em integrar fé e trabalho de tal forma que fermento o levé da massa. Mas para isso a gente precisa de alguns fundamentos. E a Bíblia apresenta esses fundamentos. E muitos escritores já há alguns anos têm falado dessa tríade. E é dela que eu vou falar nessa manhã. Eu quero falar sobre cosmovisão cristã aplicada ao trabalho e como ela deve nortear a nossa atividade profissional. Então nós vamos falar de 3 coisas super simples. Supostamente você manja delas bem. Eu vou falar de criação, queda e redenção. Que para alguns autores, principalmente no contexto reformado de teologia, tem sido a maneira de você ilustrar os pilares não só da história bíblica, mas de tudo que você vivencia. Tudo tem que ser visto à luz do que Deus fez originalmente, daquilo que aconteceu em virtude do pecado e como ele afetou o que a gente faz, e como é que Cristo nos redime para uma vida diferenciada. Então, criação, queda e redenção são o famoso tripé da cosmovisão cristã reformada. Então eu quero falar sobre o propósito original do trabalho, em primeiro lugar. Depois eu vou falar sobre os desafios presentes ao trabalho. E na terceira parte, eu vou falar sobre a abrangência do evangelho para o trabalho. E na terceira parte, eu quero focar numa passagem bíblica que engloba alguns princípios que a gente está trabalhando aqui. Não todos, mas alguns princípios, tá? Então vamos começar com o propósito original do trabalho. Antes de falar do propósito original do trabalho, eu lembrei de algo importante a dizer a vocês, que é o seguinte. Quando eu falo de criação, queda e redenção, quando eu falo de uma cosmovisão, não basta você só entender. O que eu estou querendo dizer com isso? Não basta você apenas dizer, saquei. Por quê? Porque crente não muda só em ouvir e compreender as coisas, não é verdade? Por que as pessoas ouvem mensagens após mensagens, leem livros após livros, e ainda assim não muda? É porque algo a mais precisa acontecer. Eu costumo dizer que cosmovisão não é aquilo que a gente diz crer, é aquilo que é expresso pela nossa maneira de agir. Aí você fala, ele crê nisso. A maneira dele agir expressa que ele crê nisso. Eu uso a seguinte ilustração e eu acho que ela pode ser útil para você. Eu converso com várias pessoas, às vezes, que não são cristãs, e tenho a oportunidade de ouvir elas dizendo que para elas religião é importante. É tão importante. Aqui aí eu costumo dizer assim, que é quase como se elas estivessem dizendo assim, eu tenho um quartinho em casa só para isso. É verdade. Um quartinho em casa só para isso. Não, ele está dedicado a isso. Ele é tão importante que eu dedico um cômodo da minha casa só para isso. É verdade que fica no fundo da casa, eu deixo trancado, às vezes fica meio sujo, mas vira e mexe eu entro lá e faço uma limpeza. Por que eu uso essa ilustração? Porque as pessoas acham que religião é importante se tem uma parte da vida delas que diz que é importante. Elas separam um tempo para ir à igreja, para fazer atividades religiosas. Só que isso não é cosmovisão. Cosmovisão é o que está no fundamento da casa. É aquilo que, se é chacoalhado, a casa racha. Isso é cosmovisão. Então sabe qual é a verdadeira religião de alguém? Não é o que está no quartinho, é o que está debaixo da terra. Essa é a verdadeira religião. É nisso que ele crê. É nisso que ele crê. Porque na hora que isso é chacoalhado, ele balança. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós já ouvimos alguma coisa sobre criação, queda e redenção. Certamente. Até as pessoas que não são cristãs falam em termos de como as coisas deveriam ser, de como as coisas na prática são, cheias de problemas, e o que elas pretendem fazer para mudar isso. Criação, queda, redenção. Todo mundo pensa nessas categorias, embora ele use essas palavras. Só que, embora nós, como cristãos, já tenhamos ouvido sobre criação, queda e redenção, eu não quero que você saia daqui dizendo, entendi, agora, tranquilo. Fé, trabalho, integrei. Por quê? Porque isso aqui é igual o suco de maracujá. Leva um tempo para decantar. Sabe quando você deixa o suco de maracujá parado no copo, assim? Que depois de um certo tempo você percebe que dá aquela separada do suco mais grosso e a água mais rala que ficou em cima? É isso que tem que acontecer com cosmovisão.
Cosmovisão é você apreender conceitos de tal forma que ele vai baixando, 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 até que ele se torna o fundamento no qual você pisa. Tá? Então eu quero que a gente entenda que não basta apenas compreender esses fundamentos, é preciso andar sobre eles. São pilares que têm que estar debaixo da terra, não no cômodo lá no fundo da casa. Ok? Vamos falar sobre o propósito original do trabalho, a criação. Bem, primeira coisa, eu quero resgatar um conceito que os reformadores do século XVI trouxeram, que nós às vezes perdemos de vista. Eles falaram muito sobre trabalho como vocação. Do que eles estavam tratando? Eles não estavam tratando de vocação no sentido ministerial, que a maioria de nós usa essa linguagem. A maioria de nós fala que vocacionado é aquele que vai para o pastorado, por exemplo. É aquele que vai ser missionário, ele foi vocacionado, Deus falou com ele. Agora, raramente a gente vê alguém dizendo assim, cara, Deus falou comigo, eu vou ser dentista? Ele só usa esse tipo de linguagem se ele gosta de ser direcionado por Deus de maneira subjetiva, com sonhos, revelações e assim por diante. Mas no sentido de sentir-se impelido por Deus para uma coisa, ela é mais comum, muito mais comum de ser usada em relação à atividade do tipo pastoreio, missões e assim por diante. Os reformadores quiseram resgatar a ideia de que o monastério não era o principal chamado. Pelo contrário, Deus nos chamara para trabalhar, de que trabalho em si é algo que fazê-lo é responder à ordenança divina. Então, eu quero desenvolver a ideia de que trabalho não é só algo anexado à nossa vida, ele é parte de quem nós somos. Deixa eu explicar por quê. Quero lembrar você que o começo da história bíblica, Deus trabalha. No começo da história bíblica, o que está acontecendo? Deus está trabalhando. Raramente a gente lê Gênesis 1 e 2 com esses olhos, mas é isso que está acontecendo lá. Deus está trabalhando. E no final de 6 dias de trabalho, o que ele faz? Ele não estava assim de língua de fora, mas ele estava estabelecendo um modelo de trabalho para você, inclusive. Ele estava mostrando que ele é um Deus que sabe criar as coisas e desenvolvê-las. E ele quer que aquele que reflete a sua imagem faça o mesmo. Então, quando Jesus certa vez fez um ato de misericórdia no dia do sábado, que era sagrado para o judeu, criticaram ele falou assim, peraí, meu pai ainda trabalha e eu também. João 5,17. A ideia de que Deus trabalha é um conceito que nós perdemos de vista, mas é importante nós ressaltarmos. E se Deus trabalha e fez o homem à imagem e semelhança dele, é bom que a gente lembre que o homem tem que trabalhar. Trabalhar faz parte de quem ele é. Agora, uma qualificação aqui importante antes de prosseguirmos. Quando eu falo trabalho, não pense só em serviço remunerado. Quem trabalha como voluntário, quem é dona de casa, quem faz qualquer outra atividade, ainda que não tenha dinheiro com isso, faz trabalho. O que eu estou explicando, isso aqui vale inclusive para quem luta com desemprego. E depois a gente pode conversar sobre isso, quem sabe, na hora do bate-papo. Né? Que quem faz alguma coisa, produz alguma coisa, trabalha com alguma coisa, honra a Deus por aquilo que ele faz, independente de remuneração. Então Deus fez o homem criativo, cultivador e gerenciador. Em Gênesis 1:28, Deus fala para o homem dominar a terra, sujeitá-la. Em 2:15, ele coloca o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Então, é a ideia de que antes de haver pecado, lá no paraíso, lá no jardim, Deus está ensinando para o homem que ele tem que refletir a Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. É isso que ele é, essencialmente. Ele tem que refletir a Deus na maneira de trabalhar. Então, quando ele dá nome aos animais, ele está fazendo o que Deus faz. Quando Deus dá nome às coisas. Quando Deus categoriza as coisas. Né? Quando o homem exerce, portanto, esse domínio, ele está refletindo a Deus. Outro ponto importante sobre trabalho como vocação é que se a ordem para trabalhar é criacional, então a gente tem que esquecer o conceito de maldição que às vezes a gente parece colocar no trabalho de maneira inseparável. Por exemplo,
A maioria de nós fala, ainda bem que é sexta-feira. Eu nunca vi alguém dizer assim, ainda bem que é segunda-feira. Que delícia! 5:30 da manhã. Por quê? Porque nós somos treinados a olhar para a semana como sendo maldita. Eu vou falar de maldição daqui a pouco, porque a gente vai entrar em queda. Como sendo maldita, e não tem jeito qualquer de olhar para isso com bons olhos. Tá? Inclusive eu inclusive, peco nisso, imagino que você também, nós somos propensos a murmurar constantemente sobre o trabalho. Constantemente. Tá? A gente reclama direto, seja da distância, do trânsito, do chefe, do colega de trabalho fofoqueiro, ou qualquer outra coisa. A gente reclama o tempo todo, da jornada de trabalho. Nós murmuramos com frequência, e nós perdemos de vista que trabalho é digno, porque reflete o Deus de trabalho. Inclusive, uma frase muito legal que eu tirei do livro do Keller, é mais ou menos assim: tal é a sua dignidade que trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. Produzir, refletir a Deus nas suas atividades, tinha que ser mais do que só eu faço para pagar as minhas contas. Ele em si mesmo, porque às vezes não tem dinheiro que você tira dele para pagar as contas, mas ele em si mesmo já é glorioso pelo que ele produz. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre o que ele produz, tá? E isso também diz respeito à dignidade não só de um ou outro trabalho, mas de todos os tipos de trabalho. Isso aqui remonta a uma questão discutida desde os gregos e incorporada por alguns cristãos. Os gregos tinham o costume de entender que a vida maravilhosa era a vida sem trabalho, ou a vida só voltada para a contemplação. Aristóteles, por exemplo, falava que alguns homens, por não terem muita cabeça, foram feitos para serem escravos. Ele escreve isso. Ele entende que algumas pessoas foram talhadas para serem escravos. Agora, o ideal é o filósofo. O filósofo não é aquele que fica falando um monte de bobagem que ninguém entende, não é isso. O filósofo é aquele que gasta tempo pensando na vida, curtindo a vida. Ele é alguém que desfruta da atividade intelectual. E Aristóteles acabou deixando um legado que foi apropriado por cristãos famosos da história, como por exemplo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino usa a história de Marta e Maria para dizer que Marta fazia o que era menos digno. Ela cuidava da casa. Agora Maria não, Maria estava no seminário. Os pés de Jesus, estava no seminário, não é? Entendeu? Então a vida contemplativa era mais valorizada do que a vida ativa. O trabalho braçal era considerado indigno. Só que os reformadores foram muito sábios em corrigir isso. Por quê? Porque eles estão refletindo as Escrituras. O que eu quero dizer com refletindo as Escrituras? Olha o que Deus resolve fazer no começo. Ele forma você do pó e ele planta um jardim. Portanto, ele é oleiro e jardineiro. E quando o Filho de Deus se faz carne, ele não é executivo, ele não é um estadista e nem um filósofo. Ele é um carpinteiro. Tanto no início da revelação, quanto no ápice da revelação, que foi Jesus Cristo, o trabalho braçal fez parte de quem Deus era e como ele se mostrou. Portanto, essa é uma maneira bíblica de olhar para trabalho em geral como sendo digno, e não como nós acostumamos a pensar. E olha, quero dar um exemplo bem contemporâneo de como nós incorporamos essa ideia errada de trabalho. Nós dizemos que trabalho bom é aquele que estudou, porque ele tem grau. Quanto mais estuda, melhor é o seu trabalho, mais digno, mais ele ganha. Porque nós pensamos parecido com aquilo que os gregos plantaram e que de certa maneira integrou a maneira ocidental de pensar, não só no cristianismo, mas fora dele. Então, é importante a gente resgatar essa ideia de trabalho como sendo resposta a quem nós somos, ou como nós fomos feitos por Deus. E se somos chamados a trabalhar, precisamos fazê-lo conforme quem nos chamou. Isto é, se a gente é chamado para trabalhar, então a gente tem que trabalhar segundo quem nos chama. Presta atenção, por que eu estou dizendo isso? Tem algumas pessoas que não são crentes, que falam isso, ser médico é um sacerdócio, né? Só não sei para quem que ele intermedia, porque
Sacerdote é aquele que intermedia. Eles nunca pensam nisso. Eles falam, isso aí é uma vocação, mas quem é que te chamou? Tem que ter quem vocaciona, se é uma vocação. Se é um sacerdócio, tem que ter intermediação entre os homens e quem? Mas eles nunca pensam nisso. Por quê? Porque eles não dão atenção a quem chama, a quem fez trabalho e a quem colocou o trabalho em nós. Então, se nós falamos de trabalho como vocação, a gente precisa fazê-lo conforme quem nos chamou. Então, vamos falar um pouquinho sobre trabalho como cultivo. Por quê? Porque Deus colocou o homem na criação para desenvolvê-la. Desenvolver as potencialidades dela é santo e justo. Inclusive, uma palavra que às vezes a gente não gosta de usar no meio cristão, porque ela parece assim meio ruim, é uma palavra que em si mesma pode ser muito boa, a palavra cultura. Para nós, às vezes, cultura significa o que é contra Jesus, o que é contra a Bíblia. Quando, na verdade, cultura é fazer cultivo. A gente não fala de cultura de abelhas, né? Apicultura, não é? Porque significa cultivar, desenvolver as potencialidades de alguma coisa. Nós somos chamados a fazer cultura. Olha que esquisito. A maioria dos crentes tem sido ensinado a ser contracultural, o que é verdade quando a gente quer dizer contra os padrões do mundo. Mas os crentes também são chamados a fazer cultura. Multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, cultivar. Lembra que colocou no jardim para cultivar e o guardar. Isso é fazer cultura. Então a gente tem que pensar em trabalho como sendo o desenvolvimento das coisas que Deus coloca na nossa mão. Olha que interessante. Gênesis 1:28 fala de povoar uma região, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, com o propósito de desenvolvê-la, sujeitai-a, dominai e dar nomes, que faz parte da atividade de Adão. O que é isso? Isso é civilizar. Isso é civilizar, isto é desenvolver alguma coisa. Então, é curioso que a gente observe como o primeiro homem, Adão, ele deveria refletir a Deus nessas coisas e nós temos que ser lembrados disso. Deixa eu explicar. O que eu quero dizer por primeiro povoar uma região com o propósito de desenvolvê-la? Primeiro estabelecer alguma coisa e depois povoá-la. É porque Deus faz assim, e a gente nem sempre pensa nesses termos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Deus faz as estruturas. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, ele preenche as estruturas. Presta atenção. Olha depois para Gênesis 1. Primeiro ele estabelece o cenário, depois ele povoa, ele preenche, ele regula esse cenário com o propósito dele desenvolver as suas potencialidades. O que eu quero dizer é que Deus coloca o homem na criação e dá as ordens que deu para que o homem entendesse como cultivá-la, como trabalhar o seu potencial. Nisso nós estaríamos refletindo a Deus. Tirando essa ideia do livro do Keller, ele fala que a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Nós não somos nem guardas florestais, nem pavimentadores do jardim, mas jardineiros. Por que ele fala isso? Não é nessas palavras, mas a ideia é essa. Ele quer dizer assim, cuidado com os movimentos que sacralizam natureza, a tal ponto que você não pode interferir nela, como se o ideal fosse não mexer nela. Quanto mais ela ficar do jeito que ela está, mais santo e sagrado é. Esse é um problema de guarda florestal, ele fala. Guarda florestal é que diz, não pega, não pode pegar, não tira, não arranca. A pessoa que está protegendo como se não tivesse que mexer em nada. Mas o outro extremo são aqueles que bota lá um asfaltinho no jardim. É aquele que está tão interessado no avanço tecnológico que ele esquece que ele tem que trabalhar com as potencialidades e dentro dos limites saudáveis da criação. Lembra que Deus no Antigo Testamento tinha o ano de descanso da terra? São princípios para quem tem que trabalhar não pavimentando o jardim, mas cultivando o jardim. Por isso que a ideia de jardineiro é bonita. O jardineiro, ele não deixa o jardim como está, pelo contrário, ele tem que podar, tem que cortar, ele tem que arrancar algumas coisas, ele tem que trabalhar a terra, ele tem que fazer o que é necessário para que ela produza. A ideia é que trabalho deva ser visto como um jardim para ser cultivado. Tudo que você produz nele é resposta a
maneira que Deus pediu que você trabalhasse. E eu quero fechar essa primeira parte com o conceito de trabalho como serviço. Olha só. Precisamos resgatar o sentido de serviço quando atribuído ao nosso trabalho. Eu digo isso porque nós não falamos assim na segunda-feira. Estou indo para o serviço, viu, mulher? Mas ninguém vai assim, ó. Estou indo para servir. A gente perdeu o sentido da palavra serviço. Se a gente resgatasse esse conceito, já mudaria bastante a maneira de você encarar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Muito. Nós chamamos de serviço, belo nome. Mas a gente se esquece de que a gente está lá para servir outros. Então, um trabalho desprendido, suprindo necessidades do próximo. Trabalho só é vocação se for serviço a outros, não realizado para nós mesmos. Quando fazemos para os outros, somos como máscaras de Deus para o bem-estar do próximo. Quem usava essa expressão, máscaras de Deus, era Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha essa habilidade de dizer que uma dona de casa trocando a fralda do seu neném era tão agradável a Deus quanto o Papa fazendo uma oração. O que ele queria dizer é, qualquer pessoa fazendo uma atividade espiritual não agrada mais a Deus do que a mulher que troca a fralda suja do neném. Por quê? Porque ao fazer isso, quando um pastor, vamos colocar assim, quando um pastor está pregando a mensagem bíblica, ele está servindo outros. E quando uma mãe está trocando fralda de um neném, está servindo outro. É serviço. E nisso Deus usa máscaras. Por que ele usava essa ideia? Ele falava assim que nós somos as máscaras de Deus. Deus coloca isso e cuida de você. Ele cuida de você através de meios. Já parou para pensar em como o que nós temos hoje, para você ter chegado até aqui, implica em serviço de muita gente? Já pensou nas pessoas que trabalharam para fazer a roupa que você vestiu nessa manhã? A pasta de dente que você usou para escovar o seu dente? O meio de transporte? A estrutura pronta aqui? O alimento? Tudo isso envolve pessoas trabalhando e cultivando. Essa ideia de máscara de Deus era a forma de Martinho Lutero fazer nos entender que quando a gente serve, não importa se como secretária, se como faxineira, se como administrativo de alguma forma, você está servindo outros e isso honra o Senhor. Termino dizendo que o senso de propósito, isto é, a perspectiva macro de onde nosso trabalho se encaixa no reino de Deus, muda a atitude no trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quero ilustrar com uma história que eu tirei de um livro do Michael Horton chamado Cristão e a Cultura. Ele fala assim de 3 trabalhadores que estavam num local de construção. Passou um homem e perguntou para o primeiro, o que você faz? Ele fala assim, eu estou quebrando pedras da pedreira. Aí ele perguntou para o segundo, e você? O que você está fazendo? Aí ele fala, eu estou fazendo argamassa para juntar as pedras. Aí passou o terceiro, não esperou nem ser perguntado, estava carregando o carrinho de mão, cheio de lama, ele falou com um sorriso no rosto, e eu estou construindo uma catedral. Os 3 estavam no mesmo local, mas só o terceiro tinha uma visão macro das coisas. Isso mudou a maneira dele enxergar o que é trabalho. Eu acho que creio que precisamos resgatar a benevolência e a bondade de Deus em fazer-nos trabalhadores para o bem do próximo.